Olá, pessoal, e hoje iremos estudar o que foi o governo provisório e a Constituição de 1891. Este conteúdo está na página 132 da apostila 6. Vimos que a proclamação da República deu-se por meio da interferência de um grupo organizado de militares. Os militares tiveram um papel importante na consolidação da República. Eles seriam responsáveis por fazer uma transição do regime monárquico para o regime republicano. Proclamada a República, houve a necessidade de se instituir um governo provisório. A função do governo provisório era organizar um novo regime, implementar instituições republicanas, resolver problemas originários com o final da monarquia e organizar uma nova Constituição. O governo provisório foi chefiado por dois militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. O Marechal Deodoro da Fonseca foi proclamador da República e assumiu imediatamente o governo provisório, devendo permanecer no cargo até que fosse elaborada uma nova Constituição. Ainda no governo provisório, Deodoro da Fonseca tomou importantes decisões para consolidar a República. Transformou províncias em estados, nomeou governantes para os estados, convocou a Assembleia Constituinte para promulgar a nova Constituição. O governo provisório durou 2 anos, de 1889 a 1891, e teve como fim a promulgação da nova Constituição. Bom, então nessa primeira parte nós estudamos que agora com a queda da monarquia era hora de se organizar a República. Então, quem foi nomeado para este cargo foi o Marechal Deodoro da Fonseca, juntamente com seu vice Floriano Peixoto. E o primeiro passo deles era o quê? Convocar uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. Com isso, aquela Constituição de 1824 ela fica extinguida e novos fatos agora vão surgir para a criação da Constituição de 1891. Com a troca do regime político de monarquia para a República, a Constituição de 1824, elaborada quando o Brasil era uma monarquia, não era mais válida. Era fundamental que uma nova Constituição fosse elaborada dentro dos padrões do novo regime. Diferentemente da Constituição de 1824, outorgada pelo imperador, a nova Constituição foi promulgada, ou seja, ela foi elaborada e aprovada por uma Assembleia Constituinte. A nova Constituição foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891, e seu aspecto mais marcante foi a autonomia que concedeu aos governos estaduais em relação ao governo federal. Então, o que está acontecendo aqui agora no Brasil? Então, o Marechal Deodoro, junto com a sua equipe, resolveu o quê? Criar uma Assembleia Constituinte, reunir uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. Então, diferente da Constituição de 1824, a Constituição de 1891 ela foi promulgada, ou seja, ela foi debatida para atender os interesses de todos os grupos políticos aí. Vamos ver então quais foram as mudanças que aconteceram com essa nova Constituição. Bom, estabeleceu-se a República Federativa como regime político. Decretou o voto universal. Então agora as pessoas poderiam votar. Porém, existia um critério aí para votar. Poderiam votar os cidadãos do sexo masculino, alfabetizados e maiores de 21 anos. Então o voto não era direito das mulheres. Estabeleceu a eleição por meio de voto direto, exceto a primeira eleição para presidente, né? Porque o Marechal Deodoro ele não foi escolhido como presidente, ele foi nomeado presidente para organizar a coisa e aberto. O poder executivo seria exercido por um presidente da República eleito por um mandato de 4 anos, então a cada 4 anos seria trocado o presidente da República. O poder legislativo seria exercido pelo Congresso Nacional, composto por uma Câmara de Deputados e Senado. O mandato dos deputados teria validade de 3 anos e o mandato dos senadores, 9 anos. Extinção do poder moderador. Estabeleceu o Estado laico, separado da Igreja, isso foi um importante passo. E ofereceu a cidadania brasileira para todos os imigrantes. Então, vem aí umas mudanças bem marcantes, né, para o nosso país aí, né, principalmente com relação ao período do mandato do presidente, né, o voto,
que embora não seja para todos, mas agora existe o voto, e o Estado laico e a cidadania brasileira para todos os imigrantes. Um dia após a promulgação da Constituição, Deodoro da Fonseca foi eleito pelo Congresso Nacional para o cargo de presidente da República e Floriano Peixoto para vice-presidente. Então, aqui tem as fotos dos dois primeiros líderes republicanos da nossa história. Eleito o primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca encontrou dificuldades para governar. Em apenas 9 meses após o início do seu mandato, renunciou e entregou o poder ao vice-presidente Floriano Peixoto. Então, o mandato de Marechal Deodoro da Fonseca foi curto, de apenas 9 meses. Quem terminou o mandato dele foi seu vice. Ao se tornar o segundo presidente da República, Floriano Peixoto teve que enfrentar diversos movimentos de agitação no país. Para controlar essas situações, o presidente Floriano Peixoto não poupou esforços e, devido à extrema violência utilizada, acabou sendo conhecido como o Marechal de Ferro. Então, olha aí que fato interessante, gente. Nós saímos de uma república onde nós tínhamos um poder centralizado, né? Quando haviam protestos no Brasil, o imperador ele reprimia duramente e entramos numa nova forma de governo chamada república, da qual que a democracia, né, e o debate de ideias é a prioridade numa república. E nos primeiros protestos que o governo enfrentou, ele rebateu com duras repressões, tanto que foi chamado de Marechal de Ferro. Então, será que mudou muita coisa? Será que essa república realmente iria atender os interesses de toda a massa brasileira ou será que ela estava atendendo os interesses particulares de alguns grupos? Com base nisso, é para se pensar, né? Bom, após terminar o seu mandato em 1894, Floriano Peixoto passou o poder para o paulista Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, ou seja, um presidente que não era militar. Então, mais uma informação aí curiosa, olha, ele passou o poder para outro. Nós não estávamos numa república, então como será que se deu essa transição presidencial aí? Será que ele não foi escolhido pelo voto? Então, isso são coisas que nós estudaremos na nossa próxima aula, mas vamos ao resumo desta aula. A proclamação da República ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. Na cidade do Rio de Janeiro. O fato se deu-se sem a participação popular e sem impactos imediatos na vida da população. Em um governo republicano, o chefe de Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos. Exerce sua função durante um tempo limitado. O Brasil instituiu-se em uma república federativa. Significa dizer que o Brasil é um Estado soberano formado por diversas entidades locais com autonomia de governo e administração, unidas por uma Constituição, formando o Estado Federativo. A função do governo provisório era organizar o novo regime, implementar as instituições republicanas, resolver os problemas originários do final da monarquia e organizar uma nova Constituição. Certo, turma? Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.